TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia, apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Risco de acidentes dificulta acesso à Árvore dos Enforcados, um dos atrativos turísticos da cidade. Foi uma pena que ela morreu. E o número preocupante de motoristas flagrados por excesso de velocidade nas rodovias durante o carnaval. O período chuvoso também fez com que nós direcionássemos um pouco nossa atenção a itens obrigatórios do veículo, como o bom estado dos pneus, sistema de iluminação. E a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Poder fazer a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente aquelas que estão numa situação de vulnerabilidade. Nossa edição de hoje começa com imagens do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O tempo agora à tarde será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. Nenhum acidente com morte foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal durante o carnaval nas estradas que cortam a região, mas centenas de motoristas não respeitaram os limites de velocidade e foram multados através dos registros dos radares. A fiscalização e o policiamento foram intensificados durante os 5 dias. As ações preventivas teve como principal foco a conscientização dos motoristas. De acordo com o balanço da PRF, em Araxá e região, os índices mostram o trabalho efetivo durante as rondas ostensivas. Segundo os dados, foram 8 acidentes registrados, com 15 pessoas feridas. 477 veículos foram identificados pelo radar com excesso de velocidade, além de 6 ocorrências por crime contra o patrimônio público e infração de trânsito, e 3 pessoas foram detidas. A operação teve início no dia 1º de março e se encerrou nesta quarta-feira. Ao todo, 15 documentos CNH foram recolhidos devido a diversas irregularidades e 124 pessoas participaram das campanhas educativas. Números que ilustram o trabalho realizado no período. Feriado festivo, então a gente tem um cuidado especial aí na fiscalização do uso do álcool na direção de veículos automotores, o excesso de velocidade. O período chuvoso também fez com que nós direcionássemos um pouco nossa atenção a itens obrigatórios do veículo, como o bom estado dos pneus, sistema de iluminação. Mesmo com a diminuição do movimento nas rodovias, o importante é seguir as recomendações indicadas para uma viagem segura. Tentem fazer o máximo, dentro do que for possível, um planejamento de início de viagem com horário de chegada. Prever, aí, no caso, pontos de descanso é muito importante. Se for o caso de deparar com chuva no deslocamento, reduzir a velocidade. Nós temos um trecho sinuoso aqui na Serra, em Campos Altos, onde o fator velocidade é determinante para a causa de acidentes. E a partir da próxima segunda-feira, o Detran vai funcionar somente no período da tarde. Janaína Silva traz as informações. Quem explica essa alteração no horário de atendimento é o delegado de trânsito, Dr. Renato Alcino. Por que dessa mudança? O desejo sempre do Serviço Público da Polícia Civil é sempre estar aumentando, expandindo o horário de atendimento. Entretanto, algumas restrições, nós tivemos aqui uma descontinuidade de um projeto que possibilitou durante muito tempo, durante 3 anos, uma potencialização do nosso atendimento. Esse projeto, por questões de recursos, junto ao CONCEP, esse projeto foi descontinuado. Além disso, outros servidores que estavam aqui, que prestavam serviço também, já não fazem mais parte da nossa equipe. Qual quadro seria necessário para tudo funcionar de 10 às 18 horas? Nós precisaríamos aqui na parte de atendimento de no mínimo mais 3 atendentes, para a gente manter esse horário de forma mais contínua. E no setor de vistoria precisaríamos de no mínimo mais 2 vistoriadores para dar continuidade e dar uma regularidade no serviço. Esses são os serviços essenciais, aqueles que são vistos pelo público no dia a dia. Na área interna, para cumprimento de ordens judiciais e apoio a cartório, precisaríamos de outros 2 servidores, que eram servidores. Esses servidores são os que que saíram em decorrência do final do projeto. Doutor Renato, com isso, atrasos e espera ainda maior
dos serviços que são ofertados pelo Detran em Araxá a partir de segunda-feira? O desejo nosso é, mesmo com a redução, a gente continuar aqui no atendimento, entregando a mesma quantidade de serviço. O que vai acontecer é que nós vamos concentrar o atendimento em 6 horas e com isso a pessoa talvez tenha que esperar um pouco mais. Em relação às vistorias, essas realmente ficam condicionadas. Nós temos hoje apenas um vistoriador aqui, um segundo policial está em treinamento. Enquanto esse não passa esse treinamento, a gente não consegue dar vazão. Atualmente nós estamos marcando tanto a vistoria como o emplacamento já para o mês de abril. Muito obrigada pelas informações. 722 investigações de crimes de trânsito estão em andamento, apenas aqui em Araxá. Você vai ver a seguir: atrativo turístico é parcialmente interditado para a segurança dos visitantes. E a novidade no acerto com o leão do imposto de renda este ano. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. E começou o prazo para a declaração do imposto de renda. A Receita Federal pede aos contribuintes que evitem a entrega de dados na última hora, justamente para evitar o congestionamento no sistema. Quem tem restituição para receber, quanto mais cedo enviar, mais rapidamente receberá o valor. Elas são liberadas prioritariamente para idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência ou doença grave, e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. O fisco espera receber 30 milhões e meio de declarações. Desse total, a expectativa é que entre 700 e 800 mil sejam feitas por tablets e smartphones. Estará obrigado a apresentar a declaração o contribuinte que no ano calendário de 2018 teve um rendimento de R$ 28.559,70. As restituições serão feitas em 7 etapas, sempre na segunda quinzena de cada mês. A primeira, dia 17 de junho, e a última, 16 de dezembro. Obrigatoriedade que inclui também quem obteve receita bruta acima de R$ 142.700, no caso da atividade rural, pessoas físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, soma além de R$ 40 mil. Obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos em 31 de dezembro. A posse ou a propriedade de bens ou direitos acima de R$ 300 mil. A declaração depois do prazo deve ser apresentada pela internet, utilizando o programa do ano corrente ou em mídia removível nas unidades da Receita Federal, durante o horário de expediente. A multa para quem apresentar depois do prazo é de 1% ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto sobre a renda devido. Todos os CPFs de dependentes têm que ser informados, ou seja, que se você tiver um dependente sem CPF, você tem que providenciar esse CPF para poder constar esse dependente na sua declaração. Informações como CNPJ de clínicas, isso já era, mas CPF de prestador de serviço também tem que ter, já era, não é novidade, ano passado já era exigido, mas esse ano continua. Não está obrigatório o preenchimento de informações complementares em bens relacionados a carros e casas. A previsão inicial era que passassem a constar neste ano, mas, devido à dificuldade de encontrar os dados, não precisa ser feito. Deixar a pessoa mais tranquila e até para poder coletar os documentos que vão ser necessários. Um símbolo da época da escravatura foi alvo de medida de segurança para as pessoas que visitam o local. Patrimônio tombado em 7 de outubro de 1998, através de decreto municipal, a Árvore dos Enforcados é motivo de lendas e histórias de negros que foram julgados na área. Correu essa história de que 2 escravos que mataram o seu patrão lá em Coromandel
foram julgados aqui porque aqui é onde tinha juízo, já era o centro, né, onde ficava o juiz, do julgado de Araxá. Então pode ter essa importância. Muitas lendas têm uma importância social e histórica, para divulgar fatos, ocorrências, né? Então pode ser que tenha sido esse o caso. Verdade ou mito em torno da espécie, ela tornou um dos símbolos do turismo no município. Desde 2011 foi considerada morta por especialistas, motivo que atrai ainda mais pessoas ao longo do ano. Dezenas de turistas vêm aqui semanalmente. Com a intensidade do volume de água desde o último mês, uma medida protetiva foi adotada para evitar acidentes. Este galho corre um risco mínimo de cair devido à quantidade de chuvas dos últimos dias. Por esse motivo, o local foi parcialmente fechado. O acesso foi interrompido pela fita zebrada, fator que não afeta a imponência. Não é uma árvore de muita duração, 100, 150, pouco mais. Pode ser que, conforme as condições, né, possa até viver mais tempo. Mas é uma árvore bonita, madeira boa. Então, foi uma pena que ela morreu. Você vai ver a seguir, atrativo turístico é parcialmente interditado para a segurança dos visitantes. E a novidade no acerto com o leão do imposto de renda este ano. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. A campanha da fraternidade lançada pela CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, estimula a maior cobrança dos moradores nas decisões políticas, principalmente nos problemas sociais. Os detalhes com a repórter Janaína Silva. Fraternidade e políticas públicas é o tema a ser trabalhado nas paróquias. Eu converso com o padre Márcio André Ferreira, da Paróquia Sagrada Família. O que é pedido para ser trabalhado nesse período? Olha, a igreja ela é muito preocupada com a vida do seu povo. A fé sem obras, ela é morta. Então, quer dizer, o olhar para a forma com que tem vivido o nosso povo é a grande preocupação da igreja, já que ela se apresenta como mãe. E já nos últimos anos, a igreja vem nos levando a uma reflexão do nosso ser político. Todo ser é um ser político. Político não é só o prefeito, o vereador, o presidente, não. Todos nós somos seres políticos, fazemos parte desse mundo político. E, infelizmente, a nossa caminhada não é a mais correta, porque a gente elege alguém e confia, né? Depois a gente reclama. Já que somos políticos, nós temos que eleger, caminhar junto, cobrar, participar, porque aí sim a comunidade desenvolve, a comunidade cresce e a gente fiscalizando, com certeza vamos evitar esses quadros tristes que a gente vem ver por aí. Quando a igreja propõe uma campanha da fraternidade sobre políticas públicas, é justamente mostrando às pessoas o seu papel dentro desse cenário político, o seu papel dentro da sociedade. Porque cada cidadão ele tem que ser capaz de olhar como vivem os irmãos à sua volta. Aqui na nossa cidade de Araxá, aonde a dignidade da pessoa humana está sendo tolhida? Falta saúde, falta educação ou não falta? Né? A questão da moradia, do saneamento básico, do lazer, do transporte, enfim, é uma gama de problemas que são levantados dentro das sociedades. Essa visão desse tema reflete no que a população vivencia hoje, por isso a escolha de um tema tão profundo como... É porque a igreja está dizendo assim, olha gente, assistencialismo não muda a situação. Pelo contrário, o assistencialismo acaba acomodando. Quem tem fome tem pressa? Sim, então a cesta básica numa urgência ela é necessária.
Mas eu não posso dar a cesta básica e voltar para minha casa tranquilo, fiz meu papel. Não, porque mês que vem, aquele meu irmãozinho vai estar precisando da cesta básica de novo. Então a igreja está preocupada em dizer assim, o que nós podemos fazer para que este irmão não venha mais precisar de cesta básica? É aí que a gente necessita das políticas públicas. Então a gente quer sair do assistencialismo para o campo da caridade, porque a caridade é o campo da promoção humana. E é isso que nós queremos fazer, refletindo sobre as políticas públicas. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando que a Quaresma segue até a Quinta-feira Santa, dia 18 de abril. A Secretaria de Saúde está conclamando a população para ajudar efetivamente na prevenção da dengue. Com o calor e a chuva aumentam os focos do mosquito Aedes aegypti e a cidade corre o risco de enfrentar um novo surto da doença. A cada semana, os números de casos prováveis da doença aumentam rapidamente. Já são 23,8 mil notificações no estado. A comparação dos que engloba os confirmados e suspeitos mostra como a dengue vem forte este ano. Os dados epidemiológicos apontam um alerta, diferente do ano passado, onde os casos começaram a ser registrados no mês de março. Só este ano, 25 já foram confirmados, 5 no mês de janeiro e 20 em fevereiro. Para se ter ideia, nos 2 primeiros meses de 2017 e 2018, o estado não teve mais do que 9 mil registros da doença. A última epidemia foi registrada em 2016. Na época, mais de 519 mil notificações foram registradas no estado. Esse ano, já em janeiro, nós já tivemos os primeiros casos. Fevereiro aumentou esse número, né? E existem várias notificações de suspeitos chegando, né, através dos hospitais e da UPA. De acordo com Flávia Rios, o período chuvoso é um dos grandes fatores da proliferação. A grande preocupação nossa é que nós estamos com o vírus 2 circulando, é um vírus mais forte e existem casos de óbitos sendo investigados, quer dizer, um número maior de casos de óbito. Cuidados simples e importantes que podem salvar vidas. E segundo o mapa epidemiológico, é dentro das residências que mora o perigo. Todo Lira que a gente faz, isso é comprovado, 90% dos locais onde a gente acha foco é dentro de casa, é no quintal, né, dessa pessoa principalmente. E no Dia Internacional da Mulher, vamos mostrar a última reportagem da série especial exibida durante a semana aqui no JS Meio Dia, sobre as curiosidades e dedicação delas em diversas profissões. Nossa personagem de hoje é uma promotora de justiça, reconhecida pela luta sem trégua na defesa dos direitos de crianças, adolescentes e idosos. Mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Defesa da saúde da mulher, da pessoa idosa, com deficiência, infância e juventude são as competências de Mara Lúcia Silva Dourado. Natural de Maringá, no Paraná, escolheu Minas Gerais para exercer a função e Araxá para chamar de Cidade do Coração. A rotina é quase que cronometrada. Nos primeiros 40 minutos do dia, cuida da saúde com o personal. Uma vez por semana, estende por mais 1 hora o período para cuidar dela, quando a agenda permite. A atividade física é uma necessidade em razão da saúde, é uma questão de saúde. E esse momento de manicure, de cabelo, é a vaidade e também uma forma de você ficar mais apresentável, né, até para o trabalho. Mas não é fácil encaixar, isso entra na agenda. Eu aproveito sempre o início da manhã, 1 vez por semana, para fazer, quando não tem expediente na promotoria. Até porque se eu deixar isso para o final de semana fica mais complicado ainda, porque já entra os meus outros papéis, né? O de esposo, o de mãe, a parte da casa que eu tenho que organizar para poder ter a tranquilidade durante a semana de desempenhar o meu trabalho. Com as inúmeras atribuições, está em várias reportagens exibidas na TV Sintonia. No enfrentamento da violência sexual,
as condições de vida de idosos, 95% dos casos que chegam até ela têm reflexo no contexto familiar. No Ministério Público de Araxá, há 15 anos, presenciou a realidade de fatos que envolvem crianças, adolescentes, idosos e deficientes. Eu não tomei a decisão de entrar nessa carreira por vocação. Eu confesso que ao terminar a faculdade eu precisava de uma profissão que me desse um retorno financeiro. E aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso para o Ministério Público. Tive a felicidade de ser aprovada. Hoje eu posso falar que eu sou apaixonada pelo Ministério Público, sou apaixonada pelo que eu faço. Tenho já quase 26 anos nessa carreira, em Minas Gerais, que não é a minha terra natal, mas acabei me apaixonando por essa terra, especialmente por Araxá, que é um lugar que eu encontrei para chamar de meu, me sinto filha de Araxá. Tem um calendário de atualização do serviço que oferta à sociedade. E isso é o gás que amplia o fôlego para lidar com tantas questões ao mesmo tempo. Como o curso de escuta especializada, que teve um aperfeiçoamento no ano passado. Capacitações ofertadas pelo município. A esposa, mãe, promotora, dona de casa, tem vivenciado novas emoções quando o assunto é a adoção, que, segundo ela, é um tema que tem muito sentimento envolvido num mesmo ambiente. Como todos sabem, a minha atribuição é a defesa de crianças e adolescentes, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da pessoa que não teve acesso ao serviço de saúde. Então, são causas onde eu posso atuar, trazendo um pouco de tranquilidade, às vezes até mesmo de socorro a essas pessoas. Então, isso é muito gratificante. Chegando próximo de aposentar, tem orgulho de ser mulher e desempenhar pontos distintos ao mesmo tempo. Ser promotora de justiça me permite estar muito próximo da sociedade, e mesmo com as minhas limitações e as limitações da própria instituição, poder fazer a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente aquelas que estão numa situação de vulnerabilidade. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Mulheres que inspiram outras mulheres. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento no diariosintonia.com.br ou no jornal Sintonia. Fique agora com o Café Sintonia para você. Uma boa tarde. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.